muitas informações importantes envolvendo o Flamengo. A imprensa gaúcha cravou Gabigol no Grêmio. Xiii, será que o camisa 10 do Flamengo vai deixar a Gávea, o ninho do urubu, e vai se transferir para o tricolor gaúcho? Já já a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Mateuzinho. O Botafogo apresentou proposta para comprar o Mateuzinho junto ao Flamengo. A gente vai falar sobre isso também. Léo Ortiz, temos novidades. Flamengo voltando a negociar a contratação desse jogador junto ao Red Bull Bragantino. O Evner e o Domingos Duarte, também falaremos sobre isso. Tem muita coisa no vídeo de agora. A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais. E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal FlaTube, pessoal. Canal esse estamos sempre trazendo as principais notícias do Mengão, né? Então já se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo, né? Tem muita notícia aí no vídeo de hoje, né? Algumas notícias importantes, né? Como a saída de Gabigol, a chegada de Léo Ortiz, né? Mateuzinho. Então tem muita notícia, pessoal. Gabigol, mais uma vez, uma atuação péssima, né? Lá na Flórida, nos Estados Unidos. O jogador não conseguiu finalizar. Incrível como o Gabigol entra mal, né? Mas todos que entraram no segundo tempo naquele jogo entraram mal. O Bruno Henrique entrou mal, não conseguiu fazer uma jogada, né? E a mídia gaúcha cravou, pessoal. Gabigol vai para o Grêmio, né? Pois é, vamos trazer as informações, né? E Léo Ortiz, pessoal, tá fechado com o Mengão, né? Só questão de detalhes. Flamengo agora nova proposta, o jogador já decidiu faz tempo e o Bragantino cedeu. Léo Ortiz, pode cravar aí, pessoal. É do Flamengo, né? Então é isso, pessoal. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao canal Vene Casagrande, link na descrição. Sempre trazendo as principais notícias do Mengão. Vale a pena vocês ir lá e acompanhar. E vamos torcer, né, pessoal? Vamos torcer para a contratação de Léo Ortiz. Léo Ortiz eu acho que vai dar uma consistência ali na defesa do Flamengo. Vamos torcer para essa negociação de Gabigol melar, né? Gabigol não ir, porque é um ídolo da nação flamenguista. Eu espero que Gabigol não vá, né? Então é isso. Acompanhem o vídeo até o final, que vocês vão entender aí. Então é isso, vamos sem enrolação, vamos para o vídeo aí, pessoal. Vamos para as informações, mas antes eu vou fazer uma análise rápida aqui dos dois jogos do Flamengo nesse sábado. O Flamengo principal jogou contra o Orlando City lá nos Estados Unidos, empatou em 1-1, e a garotada do Flamengo jogou na Arena das Dunas contra a Portuguesa pelo Carioca, empatou em 0-0. Sobre o time principal diante do Orlando City, acho que o Flamengo foi bem no primeiro tempo. Começou, entre aspas, nervoso, teve até bola na trave do Orlando City, depois se ajeitou e rapidamente achou um gol, não, né? Fez o gol com Pedro. Pedro marcou mais um, né? Em 3 jogos, Pedro tem 3 gols. E o destaque nesse gol não foi o gol do Pedro, com todo respeito ao Pedro, que mais uma vez mostrou seu poder de finalização, mas a jogada trabalhada, com De La Cruz no meio de campo, fazendo boa jogada, boa movimentação e dando bom passe, achando Varela na ponta direita, e o lateral uruguaio deu um passe perfeito para o Pedro finalizar. Então esse para mim é o grande destaque do Flamengo no primeiro tempo. Foi bem, até sofreu o empate ainda no primeiro tempo. Acho que o Fabrício Bruno deu um mole ali na zaga, mas é começo de ano, não adianta crucificar o Fabrício Bruno, xingar o Fabrício Bruno. Acho até que o Varela poderia ter dado um suporte melhor ali, fechando mais no lado direito, mas enfim, foi bobeada do setor defensivo. Então acho que esse é um dos pontos negativos. No segundo tempo, o Tite fez muitas mudanças, o que é normal, né? Pré-temporada, tem que fazer mudança mesmo. Colocou Gabigol, Bruno Henrique, enfim. E o Gabigol não foi bem novamente. Inclusive ele terminou o jogo sem dar uma finalização. Ele não teve uma boa movimentação em campo. O Bruno Henrique foi muito mal também. Eu estou sentindo falta daquele arranque, daquela velocidade do Bruno Henrique. Acho que o time no segundo tempo do Flamengo foi muito mal. Isso mostrou que o Flamengo tem muito ajuste ainda a fazer, sobretudo quando faz muitas mudanças. Acho que isso aí é um trabalho que o Tite vai ter que fazer, mas de maneira geral eu vejo como muito positivo esse jogo do Flamengo, essa passagem do Flamengo pelos Estados Unidos. E quem estava na arquibancada ao lado do Rodolfo Landim assistindo ao jogo, John Textor, o presidente da SAF, digamos assim, o dono da SAF do Botafogo, estava lá na companhia do Rodolfo Landim, assistiu ao jogo, e ele não estava lá por acaso. Ele foi até Rodolfo Landim, ele aproveitou que ele estava nas Bahamas, se não me engano, deu uma rápida passada lá
pela Flórida, por Orlando, se encontrou com o Rodolfo Landim, ele foi para lá para conversar sobre o Mateuzinho, ou Matheus França, como ele quer ser chamado agora, o lateral direito, que chegou aí para o Corinthians, mas voltou depois da negociação subir no telhado, e a proposta foi feita. O Botafogo quer comprar o jogador junto ao Flamengo. Eu acredito que o Mateuzinho vai vestir a camisa do Botafogo, porque o Flamengo topa fazer negócio, o Botafogo quer ter o Mateuzinho, acha que é um jogador que pode render bastante lá no Botafogo, aprender também com o Rafael, que é o outro lateral direito que tem lá. O Botafogo quer. Agora tem que conversar com os empresários do jogador. Por quê? O Mateuzinho, ele tinha expectativa de ir para o Corinthians, era um sonho, não do Mateuzinho, mas do pai do Mateuzinho, enfim, algum familiar do Mateuzinho, ele queria muito ir para o Corinthians, tanto é que antes do Corinthians ele rejeitou o Red Bull Bragantino, só que agora o Corinthians, já a relação está azedada, a verdade é essa. O Flamengo não gostou nem um pouco da postura do Corinthians em desistir da negociação e também da nota oficial depois. Então a relação está bem azedada, bem estremecida, e o Botafogo veio forte para contratar o Mateuzinho, já fez proposta para comprar o jogador. Assim que eu tiver detalhes dos valores, eu passo para vocês, tá bom? E após o jogo, o Tosa, que também é um torcedor que muita gente conhece de rede social do Flamengo, enfim, um cara que eu gosto e respeito muito, ele acabou divulgando um print de uma conversa dele com o Evander, aquele meia do Portland, da MLS, o Evander debochando do empate do Flamengo com o Orlando City, perguntando, o Flamengo empatando com o time da MLS e tal. Então, eu acho que isso aí, o jogador foi muito mal. Eu vi até o Tosa depois deletando o print, falando que o Evander foi gente boa depois da troca de mensagem. Gente boa ou não depois, acho que o Evander não poderia ter feito isso. É um jogador que quase não, mas é um jogador que poderia ter vindo para o Flamengo. O Flamengo tentou a contratação desse atleta junto ao Portland, mas as conversas não avançaram. Então acho desnecessário um jogador como o Evander fazer isso, entre aspas, debochar do Flamengo. Achei totalmente desnecessário. Sobre o jogo do Flamengo contra a Portuguesa, com a garotada comandada por Mário Jorge, tendo a presença do Pablo, zagueiro do time principal na zaga, o lateral direito Matheus França, o Mateuzinho, e o volante Thiago Maia, um time foi muito mal. Gente, foi uma pelada o jogo do Flamengo diante da Portuguesa. Mas é a garotada, mas... Gente, mesmo assim, o time do Flamengo, se a gente for parar para analisar, Matheus Cunha no gol, aí a lateral direita, Mateuzinho, que é um jogador, já está há muito tempo no time profissional. Pablo, um jogador extremamente inteligente. Thiago Maia de volante. O problema para mim foi como o Mário Jorge montou a equipe, sem um centroavante de ofício, tendo o Wellington, que foi artilheiro do Flamengo na Copinha, não custava nada colocar o Wellington, utilizando o Verton, não sei porquê, porque é um jogador que está muito próximo de ir para o Santa Clara. O Peterson, jogador que amanhã vai se apresentar ao Atlético Paranaense, um time totalmente sem organização tática. Deu para perceber isso. Time muito mal em campo. Então, o próprio Lohan, que é um jogador que se espera mais dele, mas ficou sobrecarregado. Ele eventualmente fazia a função de falso 9. Eu acho que o Mário Jorge foi muito mal, demorou a mexer. Enfim, um jogo para a torcida do Flamengo esquecer. Lamentavelmente, os torcedores que compareceram à Arena das Dunas, inclusive parabéns para a torcida do Flamengo, que compareceu lá em Orlando, no amistoso do Flamengo, compareceu na Arena das Dunas, duas grandes festas que a torcida do Flamengo protagonizou em apenas um dia. Desse jogo, eu não tiro nada de bom, vou ser bem sincero para vocês, eu acho que o time foi muito mal, inclusive. Sobre o mercado da bola, galera, o Flamengo fez nova proposta para o Léo Ortiz e se aproximou da pedida do Red Bull Bragantino, uma informação publicada primeiramente nesse sábado pelo jornalista Júlio Miguel, nós confirmamos, e pelo que eu apurei, o Flamengo chegou muito próximo de 8,5 milhões de euros, quase 46 milhões de reais. Só que esse valor não é valor fixo, é um valor fixo e também tem metas embutidas aí nesse valor, que poderia chegar a 8,5 milhões de euros a operação toda. Outro detalhe, o zagueiro abriu mão do percentual que ele tinha direito. Não só os zagueiros, empresários também, isso aí dava 25%. Então o zagueiro, para vocês perceberem como o Léo Ortiz quer jogar com a camisa do Flamengo, ele abrindo mão de percentual dele. Então o Flamengo voltando a negociar com o Léo Ortiz, ficando mais próximo da pedida do Red Bull Bragantino. Muita gente vai me perguntar, Vene, o Domingos Duarte, o zagueiro português que está na Espanha, do Getafe, o Flamengo negociou, o Flamengo encaminhou a contratação desse jogador. Teve um acordo com o Getafe e com o jogador.
Só que, quando o Flamengo viu que poderia tentar novamente o Léo Ortiz, recuou. E o Flamengo avisou aos empresários jogadores e também ao Getafe: olha, se a gente tiver a oportunidade de contratar o Léo Ortiz, a gente vai recuar. Beleza, então o Domingos Duarte era como se fosse um plano B aí ao Léo Ortiz. Como o Flamengo está enxergando que pode contratar o Léo Ortiz, inclusive o Léo Ortiz foi eleito o melhor em campo no jogo do Red Bull Bragantino hoje contra o Botafogo de São Paulo pelo Campeonato Paulista. Então, eu acho que o Flamengo está agindo certo e precisa contratar um zagueiro. É prioridade agora. O Flamengo não pode deixar de contratar um zagueiro nessa janela de transferência. Eu acho que não tem que ter pressa, a janela até o dia 7, beleza, mas tem que contratar. Não dá para o Flamengo ficar dependendo de Davi Luiz na reserva e Pablo na reserva. O jogo do Pablo hoje foi horroroso, gente. A verdade é essa, e a verdade precisa ser dita. Então o Flamengo precisa contratar sim um lateral, um zagueiro, e pode ser o Léo Ortiz aí novamente. Que novela, cara, mano. Eu acho que é a novela que mais tem capítulos nessa janela de transferência. Para finalizar nosso vídeo, pessoal, Gabigol no Grêmio. Pois é, o narrador Pedro Ernesto da Rádio Gaúcha cravou isso nesse sábado. Engraçado que ele cravou assim, minutos antes do Flamengo entrar em campo contra o Orlando City, quando o Gabigol estava lá relacionado. A informação que eu tenho, e gente, eu não estou aqui desmentindo outro colega não, mas eu sei que vocês me perguntam, muita gente me pergunta, cara, meu WhatsApp bombando aqui, muita gente me perguntando sobre isso. A informação que eu tenho é que não procede, não tem nada de Gabigol no Grêmio, Gabigol não está de saída do Flamengo, pelo contrário, Gabigol continua no Flamengo, essa é a minha informação, tá bom? Foi o que eu consegui apurar com pessoas do Gabigol e também do Flamengo. Então, assim, o Grêmio está contratando todo mundo. Essa semana aí soltaram que o Verratti poderia ir para lá, o atacante do Vasco. Agora é o Gabigol. Pois é. Dito isso, galera, obrigado por assistir ao vídeo. Espero que vocês tenham gostado das informações. Continue acompanhando o canal Vini Casagrande. Nação flamenguista. Mais uma vez um jogo dos Estados Unidos, né? Agora contra o Orlando City. E mais uma vez, Pedro, né? É um dos destaques do jogo, junto com o Dela Cruz e junto com o Varela, né? Eu acho que foi o ponto positivo do Flamengo nessa passagem aí nos Estados Unidos. Pedro, por sua vez, é o terceiro jogo, terceiro gol. E aqueles que tinham dúvida, né? Sobre Pedro e Gabigol. Pedro tá largando como favorito, né? É um dos principais jogadores do Flamengo nessa início de temporada. E Gabigol tá ficando para trás, né? Se Tite já tinha Pedro como seu jogador preferido ali para defender o ataque do Flamengo, né? Com as atuações, com os gols, né? Eu acho que isso vai ficando mais claro na cabeça de Tite, né? Pedro, pessoal, desde o final da temporada passada vem fazendo gol, né? Vem sendo um jogador importante, né? Com a camisa do Flamengo. E mais uma vez vem fazendo seus gols, vem jogando bem, né? Então, eu acho que Tite não tem mais dúvida, né? Sobre Gabigol, pessoal, entrou mais uma vez. Entrou mal, né? Não conseguiu dar um chute no gol. Vale destacar aqui, pessoal, que o último gol de Gabigol com a bola rolando, se eu não me engano, foi em julho. É muito tempo, né, pessoal? É muito tempo, né? O cara passar 6 meses sem fazer um gol. É claro, ele não é um titular absoluto, né? Principalmente depois da chegada de Tite. Mas Gabigol tá sempre entrando, né? Você não consegue ver Gabigol fazendo um gol, né? Um chute no gol. E no início da temporada, né? Ele foi o primeiro a se apresentar, querer colocar a forma física em dia, né? A gente esperava que ele desse a volta por cima, né? Também surgiu a informação aí, dirigentes do Grêmio, cravando que Gabigol vai para o Grêmio, né? Não sei. Informações da imprensa gaúcha, né? Aqueles que acompanham o Flamengo, os setoristas que acompanham o Flamengo, descarta essa possibilidade. Diz que não existe essa possibilidade, que apurou com o staff do jogador, com pessoas ligadas ao Flamengo, que não existe a possibilidade de Gabigol deixar o Flamengo. Cravar a gente não pode, né? Até porque Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro.
já pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Então, se o Flamengo tiver a oportunidade e a proposta for boa, por que não, né? Não adianta querer ficar com o jogador até dezembro e perder o jogador de graça no final do ano, né? Mas é complicado, né? Porque Gabigol não mostra interesse em uma renovação por parte do Flamengo. Você não vê Gabigol fazendo uma boa atuação. Mesmo o Gabigol naquele tempo que ele passou um período sem fazer gol, mas você via Gabigol fazendo boas atuações, né? Jogando bem. Mas agora você não vê. Você não consegue ver isso de Gabigol, né? Vamos bater nessa tecla aí que é início de temporada, né? Que ele vai se adaptar, que vai voltar àquela boa fase, né? Porque o jogador é ídolo, né? E ninguém quer perder ele para um rival, né? A verdade é essa. Léo Ortiz, pessoal. Léo Ortiz está fechado com o Flamengo, né? O Flamengo voltou sua carga sobre o jogador. O jogador agora, por sua vez, abriu mão, né, dos seus, se não me engano, era 20%, 25% que ele tinha direito, né, da negociação. O jogador abriu mão, disse que o Flamengo que não quer receber mais o valor. Então o Flamengo aumentou a sua proposta, né, para o Bragantino, cerca de 8,6 milhões, né, de euros. Então o jogador está certo, né, está fechado. O Bragantino também com certeza vai aceitar a proposta, né? A notícia que a gente tem dos principais meios de comunicações, que o Bragantino aceita a proposta, é só questão de detalhes agora para o Flamengo anunciar Léo Ortiz. Vale destacar aqui que Léo Ortiz foi o principal jogador do Bragantino nessa rodada aí do Campeonato Paulista. Foi destaque, né, mais uma vez. E a zaga do Flamengo, no jogo tanto pelo Campeonato Carioca como amistoso nos Estados Unidos, foi criticada, né? A zaga do Flamengo foi criticada, né? Mesmo sendo o início de temporada, eles acham que vacilou, né? Quem teve uma boa atuação, se recuperando em algumas jogadas, foi Fabrício Brum. Davi Luiz entrou no segundo tempo nos jogos dos Estados Unidos. Léo Pereira saiu, mas não conseguia ver um Flamengo bem defensivamente, né? Uma hora e outra, o Orlando City aparecia na cara do gol, né? A chegada de Léo Ortiz, a gente espera que isso aí mude. E o Flamengo fique consistente na sua questão, principalmente na parte defensiva. Onde o Flamengo vem sofrendo alguns gols que a torcida vem pegando no pé de alguns jogadores, principalmente de Pablo, né? Pablo não tá bem no Flamengo, né? Jogou no time B lá em Natal, né? Pelo Carioca. Não foi bem também. Então a torcida começa a pegar no pé, né? E a chegada do Léo Ortiz, pessoal, pode acabar tudo isso aí, né? É um jogador experiente já, 28 anos, vestiu a camisa da seleção brasileira. Tito conhece o jogador quer jogar no Flamengo, daí isso é importante. Então, Léo Ortiz fechado, né? Vamos esperar que ele chegue, que muda o patamar aí da defesa do Flamengo. Quem sabe ali com o Fabrício Brum ou até mesmo com o Léo Pereira. Vale destacar aqui também que o Flamengo ainda tem Matias Vina, né, para estrear, né? É outro jogador que marca bem. Eu acho que a chegada desses dois jogadores na defesa do Flamengo vai mudar aí 100%, né? A questão de defender de Tite, né? Tanto o Léo Ortiz como o Matias Vinas são jogadores defensivos que marcam bem. Eu acho que isso aí vai ser fundamental numa virada de chave, principalmente nessa defesa do Flamengo, né? Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham aí? Peço aqui a vocês, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E eu pergunto aí, essas notícias aí, o que é mais importante? Saída de Gabigol, será que Gabigol realmente vai vestir a camisa do Grêmio? A chegada de Léo Ortiz, será que Léo Ortiz chega para ser titular, chega para acabar esse sofrimento na zaga do Flamengo? O que é que vocês acham aí? Sobre Pedro, será que Pedro realmente está merecendo a vaga de titular no lugar de Gabigol? Eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida, né? Mas se eu fosse Tite, eu ainda colocava Gabigol para iniciar um jogo 100%, deixar ele no campo 100%. Os 90 minutos, né? Para não ter desculpa de dizer, não, mas Pedro vai ser titular, Gabigol só entra no segundo tempo.
entra com os jogadores, o time todo bagunçado. Então botava o time titular e botava Gabigol para não ter mais essa desculpa, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Quero aqui agradecer a cada um de vocês pela audiência e até a próxima.